Hoje eu tenho a honra de receber um convidado que, quando eu soube que ele estava no Brasil, no mesmo momento eu mandei a mensagem e falei, vamos gravar. Ele construiu uma carreira de sucesso no mercado financeiro, em grandes instituições. Em 2015 recebeu o convite para se mudar para Nova York e trabalhar em Wall Street. Hoje ele é vice-presidente de Investment Banking no Deutsche Bank, um cara com sede de aprendizado, aproveitando que estava nos Estados Unidos, fez um programa de liderança em Harvard e hoje está fazendo mestrado em Colômbia. A melhor parte dessa história é a sua generosidade em compartilhar todo esse conhecimento nas suas redes sociais, onde muita gente o conhece como Dan Leadership, falando sobre finanças, liderança e negociação. Dan Lima, que honra ter você aqui. Obrigado por abrir sua agenda aqui no Brasil. Baza, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer aí vir participar aqui do podcast e também, claro, vim bater um papo com você. Obrigado pela oportunidade e pela audiência também. Fantástico. E Dan, eu quero começar já perguntando sobre a tua carreira. Você sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro? Alguém da sua família já trabalhava no mercado financeiro? Como é que você caiu nesse mundo? Tá, não, boa pergunta. Na verdade, na minha família, não. Né? Não em mercado financeiro. E eu, especificamente, eu me lembro que eu sempre tive assim, essa vontade, não, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Né? E na época assim, que eu era mais novo, por alguma razão, eu achava... tinha um banco aqui no Brasil que eu achava assim, a imagem muito legal que ela tinha. Né? E aí eu falei assim, não, acho que eu vou meio que por esse caminho, né? No meio do caminho, claro, assim, sobre aquela fase assim, 17 anos, você vai, não, eu vou decidir estudar, faculdade, etc. Foi quando eu estava pensando até em direito, na verdade, na época, e aí eu acabei indo pelo caminho de administração. Mas esse caminho de administração e mercado financeiro apareceu depois, né? Depois é que, pela questão do dinamismo, da rapidez... e aí foi onde eu pensei, não, eu quero ir por esse caminho, né? Bacana. E o que você considera hoje necessário para ter sucesso no mercado financeiro? Mudou muito de quando você começou ou os desafios são os mesmos? Essa é uma ótima pergunta. Olha, eu vou falar que eu gosto de pensar nas questões assim, digamos assim, vamos pensar nas habilidades, vamos chamar de interpessoais ou soft skills, né? E vamos pensar na parte técnica. Então, eu acredito que na parte de a questão de habilidade interpessoal não mudou. Acho que a gente precisa sempre de pessoas assim comprometidas, pessoas que estão com vontade de crescer, de aprender. Né? Eu sempre digo, na verdade, assim, depois de um tempo na minha carreira, quando eu comecei a gerenciar, inclusive, pessoas mais júniores, eu pensava assim, olha... A pessoa pode até não saber a parte técnica, mas ela aprende. Mas a questão de, por exemplo, de chegar com vontade, né? A gente fala com sangue nos olhos, com energia para querer aprender, para querer crescer, eu acho que isso é o mais difícil de ensinar. Então isso eu acredito que são assim, habilidades básicas, né? Que sempre vão ser necessárias. E, obviamente, Baza, você sabe disso melhor do que eu, muito melhor do que eu. Na parte técnica... O que eu vi é o seguinte, antigamente eu penso assim, você tinha assim, não era necessário, digamos assim, ter um conhecimento de linguagem de programação, assim, né, num nível mais de tecnologia, mais de dados, conhecimento de dados tão profundo, eu diria. Né? E hoje em dia o que eu enxergo é que essa parte, esse componente é importante. Obviamente você tem a questão financeira, né? Vamos pensar em finanças, questão de aprender finanças, contabilidade, né? Isso tudo é também, dependendo do que você vai fazer, obviamente, é super importante. Agora, essa parte também, essa outra, o que eu enxergo, também tem sido cada vez mais valorizada, né? Porque eu tenho visto, assim, ouvido muito... enfim, ao longo desse tempo em Nova York, assim, vamos fazer mais, né, melhor e com menos recursos. Então, o que a gente pode, digamos assim, automatizar? Não no sentido de cortar o componente humano, porque eu acho que esse nunca vai ser substituível, né? Mas no sentido de certas funções que podem ser
aprimoradas, automatizadas ou rotinas que, né, que hoje são feitas manualmente, você pode usar então o poder dos computadores, enfim, para endereçar isso. E aí você libera o componente humano para fazer outras atividades que você depende realmente da pessoa. E é interessante porque eu vejo isso em muitas áreas hoje acontecendo, né? A área de tecnologia, ela deixa de ser uma área isolada, onde você tinha ali o CPD para quem tem mais tempo, ou o data center atualmente, onde as pessoas técnicas ficavam ali dentro, e ela começa a permear a área de negócios. Inclusive, é uma analogia que eu sempre faço, inclusive com a área de RH. Né? Talvez antigamente contratar, demitir, dar feedback, né? Era esperado que o RH fizesse isso. Hoje qualquer líder em qualquer área ele precisa trazer esse componente, e o RH ele é muito mais alguém, o detentor, ou talvez o guardião da cultura, dos valores. A mesma coisa a área de TI, né? O guardião, né, não só dos padrões, mas das tecnologias que vão ser utilizadas. Isso cada vez mais indo para a ponta, à medida também que eu vejo na área de finanças o que talvez no passado você saber macro em Excel já era suficiente, você programar ali em VBA, hoje já passou de fase. E um ponto que eu quero explorar contigo também, Dan, é possível entrar no mercado financeiro sem ter feito as faculdades queridinhas do mercado? Porque tem hoje esse aspecto aqui, fala assim, pô, se você não fez a faculdade X, Y, Z, talvez vai ser muito difícil você entrar no mercado financeiro. Como que você vê isso? Olha, eu vejo que essa questão do mercado já evoluiu comparado ao que era no passado, eu diria assim. O quanto, assim, quantificar isso, falar evoluiu muito, evoluiu pouco? Bom, eu acho que antigamente você tinha uma concentração maior nessas faculdades, porque eu acredito também que o mercado, inclusive, ele era menor, né? Hoje não, hoje eu tenho, inclusive, conheço pessoas, tenho colegas, tenho amigos que também não fizeram assim as Fizeram INSPER, FGV, as mais USP, tradicionais, USP. Exatamente. Então, e hoje também eu acho que você tem uma abertura maior também em relação a perceber essas habilidades interpessoais, né? Porque cada vez mais a gente percebe, olha, você fazer a faculdade, seja melhor, né, ela não é uma garantia de sucesso, né? Hoje eu enxergo também muito assim, sempre a questão de resultados, né? Então, você trazer resultados, tá alinhado ali com a cultura da empresa. Então, assim, como é que eu enxergo? Vamos pensar como se fosse uma certa largada de uma maratona, né? Claro, quando você chega lá com um currículo, né, tarimbado, um currículo bonito, que você passou pelas melhores escolas, melhores faculdades, você vai ter, com certeza, aí vamos dizer, é uma chance de você conseguir entrevistas e conhecer pessoas, né? Que o networking também é diferente do que uma pessoa que não teve essas oportunidades. Mas eu também enxergo que existe aí hoje, né, um mercado maior, um mercado crescente, e que as oportunidades elas estão mais disponíveis no sentido de, bom, como é que a pessoa se porta numa entrevista, como é que, né? Eu concordo contigo. Hoje o que eu vejo é que a formação, sem dúvida nenhuma, ela tem uma maior probabilidade de colocar na cara do gol. Sim. Se você vai fazer o gol ou não, é outra história. Inclusive, até uma recomendação, né, para algumas pessoas que estão aqui nos escutando. Em alguns momentos, eu escutei de empresas, instituições financeiras, até um certo preconceito de quem vinha dessas faculdades tarimbadas, por muitas vezes chegar com uma soberba, com uma arrogância. Sim. Então, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, isso sem dúvida nenhuma, até hoje em dia, com o crescimento desse mercado, com fintechs, um mercado mais ágil, então, sem dúvida nenhuma, você amplia as oportunidades. E Dan, você é um cara que tem o CFA, você passou nas 3 provas na primeira tentativa. O quão importante foi essa certificação para a sua ascensão, para esse crescimento de carreira? Sim. Olha, eu vou dizer, foi importante, foi bastante importante. Você já tinha isso como meta? Até eu vou dar um passo antes. Explica um pouquinho o que é o CFA. Tá, o CFA ele é uma sigla, né, de Chartered Financial Analyst, que, em outras palavras, você é um analista, né, certificado pelo CFA Institute, né,
que é digamos assim, o padrão ouro de certificação financeira no mercado financeiro. Hoje, no Brasil, eu acredito que tem em volta de 1.400, 1.500 CFAs. O programa ele é extenso, ele é bem profundo e ele é realmente assim, é focado em análise financeira. Ele é bem completo também, né? As 3 provas são bem completas. E aí, na verdade, assim, eu fui conhecer o CFA depois que eu entrei no mercado financeiro, né? E eu queria ali no meio do caminho fazer uma mudança, né? Mudança para uma área que eu estava numa área mais comercial, eu queria para uma área mais técnica. Então eu pensei assim, bom, eu preciso então ter ferramentas, digamos assim, que eu possa então, na hora que eu entrar numa área mais técnica, que eu possa então utilizá-las, digamos assim, no meu trabalho, né? Como se você pensar assim, olha, hoje eu uso, digamos assim, chave de fenda, amanhã eu vou ter que usar, sei lá, chave inglesa, mas como é que eu uso uma chave inglesa? E aí eu fui atrás desse conhecimento, né? Isso foi em 2012, né? E aí eu fiz as provas, passei, e aí a mudança que eu queria fazer de área no meu trabalho deu certo, né? Inclusive, depois quando eu fui para Nova York, o CFA ele me ajudou muito. Porque o que acontece? Eu, quando fui fazer as entrevistas, né, as pessoas liam meu currículo assim, legal, mas assim, eu não conheço muito sobre o Brasil, não conheço muito, né, as faculdades brasileiras, não conheço muito também se você realmente sabe finanças e contabilidade, mas o CFA, por ele ter a importância que ele tem e a reconhecimento reputação, global, né? Exato, o reconhecimento. Então era algo que as pessoas já assim, opa, então eu sei que ele ali, pelo menos análise e finanças, ele sabe. Então isso me ajudou muito. Isso porque era, digamos assim, um certo denominador comum. Então você ter uma certificação internacional, reconhecida internacionalmente, ajuda com essa, digamos assim, cruzar essas pontes, né? Então foi bem importante. E você comentou da tua chegada em Nova York. Como é que foi chegar em Wall Street? Quais foram os maiores desafios nessa adaptação? Eu acho que o primeiro foi o frio. Eu sempre, assim, eu gosto de frio, mas quando você está embaixo do frio, ou dentro do frio, sei lá, por 6 meses e meio, né, você começa a repensar a sua concepção de frio. E não é o frio de São Paulo, né? Então, e assim, amanhece, sei lá, 8 horas e escurece 4:30. Então, né, isso durante uma boa parte do ano. Então, acho que o primeiro foi o frio. Eu cheguei no final do verão lá, né? Eu cheguei no começo de setembro. Não, eu cheguei em agosto. Então, essa foi a primeira, assim. Não, Culturalmente falando do trabalho, também foi muito interessante, né? Porque assim, é bastante intenso, então eu senti um aumento na intensidade. Não que aqui no Brasil o trabalho não seja intenso, muito pelo contrário. Só que parece que lá eles comprimem o tempo. Então, comprimem o tempo em que sentido? Você trabalha mais no final das contas, mas é porque é muito focado. Assim, você, né? trabalha menos horas do que talvez você trabalharia no Brasil, fazendo muito mais coisa naquela quantidade de horas. É que depende do trabalho, mas quando eu cheguei lá, era assim, eu trabalhava menos horas que no Brasil, mas muito mais intensamente. Então, por exemplo, a nossa cultura de parar para almoçar, não, vou parar para almoçar, etc., a gente vai em algum lugar. Então, lá, assim, inexistente. Né? Você pode parar, não, obviamente, tem gente, você é livre para fazer o que você quiser, mas a cultura é você pegar alguma coisa e comer na tua mesa, trabalhando, inclusive. Comer na mesa, trabalhando, inclusive. Ou então se atualizando, lendo alguma coisa. Ou então você para e almoça, sei lá, por meia hora, mas aí a outra meia hora você vai fazer outras coisas. Também o que eu percebi, assim, eu gastava tempo também resolvendo a vida, sabe? Por exemplo, não, então eu tenho que resolver tal coisa, sei lá, no banco ou não sei aonde. Aí você usa essa hora meio que para resolver essas coisas, né? Então eu senti isso assim na cultura. E acho também assim na questão de resultado, sabia, Baza?
Eu achei assim uma visão bem focada em resultados, assim. Não tem muito, assim, blá blá blá, sabe? Não, mas Veja aconteceu bem, isso. não rola. Não, não. O look well que a gente fala, não. Eu achei bem assim. E dentro dessa dinâmica, o que você considera que é a parte mais difícil de trabalhar em Wall Street que ninguém te contou? Essa você teve que descobrir ali na prática. Que eu descobri na prática, nossa, foi a questão de ser direto ao ponto. Acho que isso foi um grande Straight to the aprendizado. point, que os americanos sempre dizem. Exato. Isso para mim foi um aprendizado assim muito claro, sabe? De direto ao ponto. Essa foi uma das coisas. Segunda coisa que eu percebi é que existe culturalmente, eu acho uma cultura assim de você questionar as coisas. Não no sentido de confrontação, de contestar pelo fato de contestar, porque eu quero ser difícil, mas de sempre, acho que questionar no sentido de eu posso fazer melhor, e as pessoas elas têm uma certa individualidade maior. Eu senti isso, assim, que as pessoas, assim, não... por exemplo, as pessoas, elas são mais individualistas. Eu acho que essa é a palavra. Individualistas no sentido, olha, eu tô aqui, eu vou fazer acontecer, eu tô aqui... E não tem muitas assim, papas na língua. Não tem. Isso Aqui na cultura latina a gente tem muitas vezes todo um cuidado de como Sim. falar. Inclusive você é mal visto se você é muito direto, se você não prepara. Sim. Se antes de qualquer reunião você não começa perguntando da família, da pessoa, como foi o final de semana, você é mal visto. Lá é o contrário. Se você começar com esse blá 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 inicial ali, você vai ser mal visto. Como assim? Vamos direto ao negócio, direto ao ponto. Sim, exatamente. E outra coisa também eu percebi é o seguinte, a questão de... assim, a palavra acho que seria não metodologia, mas assim, ser mais metódico, no sentido assim, olha, reunião, 8 horas, tá bom, 8 horas. Não tenta chegar a 8h05, que já vai ficar meio, né, pauta. Então eu senti assim, mas nessa questão, olha, a gente vai discutir o quê? Então essa questão assim de ser direto ao ponto, inclusive depois de um tempo, mudou, assim, eu acho que até eu senti, mudou um pouco a minha cabeça, né? Quando, por exemplo, dependendo, assim, eu vou... Óbvio, assim, a gente tem que se adaptar também ao meio, né? Mas algumas vezes quando eu vou conversar com algumas pessoas, e aí tem muita... Principalmente reunião, e tem muito assim, sabe? Blá, 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 blá. Você fala assim, não, mas o que a gente quer... Aonde a gente quer chegar aqui depois dessa conversa? Então isso, pra mim, foi, assim, um pouco de choque de cultura, digamos assim. Mas depois você entra no fluxo e vambora, né? E Dan, você fez um programa de liderança em Harvard bastante disputado. Quais foram as principais viradas de chave que você teve com esse curso? Ótima pergunta. Porque, olha só, né? É engraçado isso, porque eu tendo todo esse histórico de finanças, né? O que acontece? Eu acabava assim, mais focado nessa questão de números, de trabalho, não, vamos fazer acontecer, né? E aí quando eu fui para fazer um programa de liderança, né? Antes, quando eu estava assim, no começo assim, da minha carreira, eu achava assim, liderança, que é isso, entendeu? Sabe, a gente fica meio pensando assim, mas... Gente, tem que fazer... Só falar o que cada um tem que fazer, as pessoas fazem, get things done. Perfeito, exatamente. Fala assim, a gente não tem um número, chega no número, entendeu? E se não chegar, a gente conversa e tal. E aí, quando eu fui fazer o programa, eu pensei assim... eu estava numa posição de liderança, e aí eu pensei, não, eu descobri, né? Eu li, fui atrás para saber um pouco mais... E aí eu me inscrevi. Bom, algumas lições que eu aprendi, assim, o programa foi fenomenal e me ensinou muita coisa, eu acho, assim, olhar certos desafios e o dia a dia que uma planilha não te ensina, né? Porque no final das contas, a gente está lidando com pessoas, né? Então eu também acho que chega uma hora na carreira que não adianta só o técnico, você realmente precisa dessas... E cada vez quando você vai subindo, você ter
essas habilidades interpessoais. Então esse programa foi importante, muito importante por isso. Então aprender como, digamos assim, sobre as motivações das pessoas, como as decisões, digamos assim, nem sempre elas são racionais, que por mais que você tenha um plano, digamos assim, muita coisa do meio, né, a vida acontece, muita coisa vai por um outro caminho. Então, ele tocou bastante sobre, por exemplo, a gente tinha a parte de finanças, de marketing, de liderança mesmo. Então, todos esses foram peças fundamentais para mim, que só tinha assim, esse histórico mais de finanças, de ter essa visão mais completa, digamos assim. Dan, e esse programa, o que eu vejo que muitas vezes, como você comentou aí, ele é o primeiro passo para você descobrir o que você não sabia, né? Então, Sim. assim, que esse é o mais desafiador. Não sei que não sei, né? Não sei o que não sei. Então você começa a descobrir o que você não sabia. Mas depois tem uma distância entre você saber o que tem que ser feito e você conseguir colocar em prática à medida que o teu estilo, como você comentou, era um estilo muito mais focado em resultado, fazer as coisas acontecerem. Isso te despertou. Como foi colocar isso em prática? Olha, assim, é engraçado porque quando você está lá no programa, né, ou num curso, algo que a gente sempre sai assim com a cabeça borbulhando, né? Nossa, vou fazer, já tive umas ideias aqui, vou fazer acontecer. E aí você entra no dia a dia, né? E cada realidade é uma realidade. Como em Harvard eles são famosos por isso, inventaram o método de estudo de caso. Então, muitas situações assim passavam pela minha cabeça. Nossa, olha o que aconteceu aqui e tal. Só que quando você entra, né, de volta no seu dia a dia, você não, pelo menos no meu caso, né, eu não era o CEO da empresa. Então e mesmo se eu fosse, você não pode simplesmente ditatorialmente falar assim, não, a partir de amanhã a gente vai fazer isso, né? Então, aí é onde entram essas habilidades. Então é mesclar, fazer o que precisa ser feito, né, mas ao mesmo tempo não tirar o olho da bola no sentido de, bom, tenho aqui um projeto, eu preciso formatar, eu preciso muitas vezes convencer as pessoas para então conseguir a execução. Então tem uma série de variáveis, né? Se fosse simplesmente assim, ler o estudo de caso, um papel legal, bonito, a gente conversou, teve uma discussão, seria ótimo. A questão depois realmente você fazer aquela conciliação com todas essas variáveis, né? Eu entendo o que você está falando e todo mundo que está aqui nos escutando, certamente, né, os episódios trazem muitos insights, muitas lições. E aí, principalmente quando as pessoas estão escutando o podcast aqui, possivelmente elas estão num momento mais relaxado do que o dia a dia ali da confusão do trabalho, né? Muitas pessoas estão escutando aqui a gente a caminho do trabalho, muitas vezes praticando o esporte, então a cabeça ali está fervilhando. E a mesma coisa que acontece quando você está fazendo um treinamento. Você está ali, você desligou, desconectou do trabalho e está focado ali, vem um monte de ideias. O desafio era que você senta ali na cadeira, chove 1 milhão de e-mails, reuniões, Sim. aquela pressão, como você tem aqui aquela tranquilidade para conseguir efetivamente colocar em prática e principalmente, né, eu costumo dizer que o maior desafio que a gente tem no dia a dia do trabalho é tirar a cara da lama. Porque o dia a dia nos cega, o dia a dia, né, o estresse ele cega. Sim. Então isso faz com que a gente fique só agindo de forma instintiva. E a gente sabe que o nosso instinto ele foi programado para matar ou morrer, sim, e menos para refletir e entender sobre as melhores decisões. E Dan, um ponto que eu quero explorar também agora contigo, quando a gente fala do programa de Harvard, uma das belezas desse programa é a diversidade em sala de aula. Como foi essa experiência contigo e o que mudou na sua forma de trabalhar em equipe? Sim, diversidade é muito, muito forte. Inclusive, como ele é um programa de educação executiva, então a escola sempre tenta trazer executivos de diversos países, diversos backgrounds também, diversos assim, histórias diferentes. Então eu tinha na minha turma, eu tinha pessoas que, por exemplo, eram CEOs por exemplo, de uma fundação, como eu tinha também investidores,
tinham veteranos também, tinham funcionários públicos e assim de diversos países também. Tinha um cara do Departamento de Energia americano, tinha um ministro da Arábia Saudita, então eram pessoas de diferentes assim históricos, né, histórias diferentes e países diferentes. Então e assim bem misturado, né? Eu achava isso muito interessante. Por quê? Porque as pessoas elas traziam pontos de vista, né, das suas diferentes regiões, diferentes histórias de vida, países, que a gente acabava justamente mostrando e abrindo o nosso ponto de vista, a nossa cabeça em relação a uma série de inclusive, como resolver certos problemas. Ou problemas que existem em alguns lugares que para você não seria um problema. Então, vou dar um exemplo. Na minha turma, especificamente, tinha um cara da Índia, né? E ele trabalhava com RH na Índia. E eu vindo de finanças, um outro que trabalhava num venture capital, enfim. E a gente tinha uma imagem de algumas coisas, assim, até estereotipadas, que ele contava sobre como era, como é que funcionava. Então isso foi uma discussão bastante enriquecedora. Então um exemplo de aprendizado, né, em relação a, por exemplo, essa questão de diversidade, foi conversando com veteranos que estavam se reinserindo na sociedade. Então, para mim, foi muito interessante. Porque... Pessoas que estavam vindo da guerra do Iraque, do Afeganistão, enfim, das guerras dos Estados Unidos. Sim, sim. Aliás, um deles, na verdade, o irmão dele foi até tema de um filme com o Mark Wahlberg, né, que é o nome do filme é Lone Survivor. Uhum. Né? E foi interessante ouvir essa história porque eu perguntava justamente algumas perguntas. Conversando com alguns deles, eu perguntava sobre liderança, falando, puxa, quando você está numa empresa, você não está numa situação de vida ou morte, né? E eu perguntava para eles, e como essa questão, por exemplo, de você liderar numa situação dessas, né? E essas, né, por ser um programa de liderança, eu perguntava sobre isso. E era interessante conversar com eles sobre essa transição para a vida civil. Porque na vida militar, olha, faça. Né? E você vai e faz. Né? Ninguém questiona. Exato. Você até, eu não sei exatamente, mas no final das coisas ali, você vai fazer, o seu comandante, você está com o seu time. Então eu perguntava para ele, né? Porque a gente, por exemplo, aqui no Brasil, o filme, por exemplo, Tropa de Elite, né? Você, não, missão dada, missão cumprida. Só que a gente sabe que no dia a dia não é assim. E aí eu perguntava para ele como é que funciona isso, a relação com os seus subordinados, com os soldados. Isso foi um aprendizado muito legal. Então, uma lição, por exemplo, que ele me falou foi que eu tenho que desenvolver outras habilidades. Eu não posso ficar assim frustrado quando eu falo para o meu time faça isso, eles concordam, mas acabam não fazendo, ou tem corpo mole, ou avaliação de desempenho. Então esse foi um ponto assim que na minha cabeça ficou bem, foi bem interessante. Assim, eu fiquei impressionado. Você sabe que eu particularmente, por mais claro que eu sou super da paz e pacifista, eu vejo o quanto que tem de aprendizado com pessoas que trabalharam em ambientes como esse. Eu gosto muito, e aí eu recomendo aqui para quem está nos escutando, buscar as palestras e os vídeos do McRaven. O McRaven, né, ele foi o comandante das Forças Especiais dos Estados Unidos, ele que teve à frente ali da captura do Bin Laden, entre tantas outras operações especiais. E num dos vídeos ele comenta que o primeiro dia que você vai ter de treinamento, o que eles te dão é um saco preto. E Uau. aí eles te dão esse saco preto e dizem, as decisões erradas que os senhores tomarem é onde serão colocados os corpos das pessoas que morrerão. Nossa. Então, você imagina o impacto você ouvir um negócio como esse, né? Você já assim, caramba, aonde eu vou parar? E algo que me chamou muito a atenção também do McRaven, vendo uma entrevista que ele deu, ele foi responsável também pela captura do Saddam Hussein. E ele comentando, fazendo a analogia que o Mandela, né, dentro dos seus valores, de todo o que ele tinha, né, de intenção de construir para o mundo, é alguém que ficou preso por quase 30 anos, isolado numa cela,
E ele sai em perfeito estado mental, pronto para fazer o impacto que ele teve ainda, né? A figura Sim. que ele representa. E, por outro lado, ele faz a comparação com Saddam Hussein, que depois de uma semana preso, sem todo o poder, arsenal que ele tinha, ele vendo que ele perdeu todo o poder, o cara definhou, assim, definitivamente, mentalmente, fisicamente também. Então a diferença, quando você tem alguém com valores, quando você tem alguém efetivamente com a força de ter algo muito maior dentro, né? Alguém que fica preso por quase 30 anos, como Mandela, Sim. com toda a história como ele. Por outro lado, o Saddam Hussein, a história como é, depois de 2 semanas, uma semana, definhando já. Então eu vejo muitas lições aí dentro dessa dinâmica. E Dan, puxando outro tema aqui, pô, você se meteu em fazer agora um mestrado em SD, em sustentabilidade. Sim. E eu queria agora explorar um pouquinho mais contigo aqui. Primeiro, o que te motivou fazer um mestrado nessa área, para que a gente possa explorar um pouco de qual tem sido o impacto que você vê desse tema hoje nas organizações. Sim, não. Bom, depois que eu terminei o programa lá de Harvard, isso foi em 2019, né? E aí 2019, foi no começo de 2019, veio a pandemia e tal, e aí eu pensei assim, bom, eu tô aqui em Nova York, sustentabilidade é um assunto que já existe há bastante tempo, mas agora começou a entrar em voga, assim, digamos. O primeiro contato que eu tive com sustentabilidade foi na semana do terceiro setor, na PUC São Paulo, acho que foi em 2002, uma coisa assim. Na época, assim, e até, né, olhando para trás, você tinha, por exemplo, o ABN, o Banco Real, que era já, né, tinha um pouco... As folhas de cheque que eram sustentáveis. Sustentáveis, exatamente, bloquinho de nota de papel reciclável, essas coisas. E esse foi meio que meu primeiro contato, mas, né, eu tenho esse período aí de finanças puras, digamos assim, técnica, onde eu estava lá. Aí eu fiz o programa de liderança e eu pensei assim, bom, deixa eu começar a explorar um pouco mais sobre isso, porque, assim, como no mundo, mas lá nos Estados Unidos foi um boom, né? Um boom, assim, e aí você tem, por exemplo, a BlackRock, né? É a maior gestora de recursos do mundo, falando pesadamente sobre sustentabilidade, sobre ESG, muita emissão de dívida, com um enfoque, né, ESG, sobre essa parte, né, toda sustentável, mercado de créditos de carbono. E aí eu comecei a pensar o seguinte, assim, bom, já que eu estou aqui também em Nova York, né, onde é que eu posso, então, aprender um pouco mais ou entender um pouco melhor? Porque no meu próprio trabalho também, eu comecei a perceber, na época, que essa narrativa de sustentabilidade e ESG, ela estava bem... porque é o mercado financeiro, né? Ele tá falando muito sobre isso e, enfim, cresceu exponencialmente. E aí eu comecei a pesquisar e vi sobre sustentabilidade em Colômbia, né? E aí você poderia fazer um programa de certificado, um mestrado. Eu falei, bom, eu vou me candidatar para esse mestrado e vamos ver. Eu vi a grade e gostei. Aí eu recebi isso foi em final de 2020, né? Final do ano passado. E aí eu fui atrás dos documentos, etc. E traduz aqui, faz não sei o que ali. Chegou a carta de aceitação. Eu falei, bom, vou fazer. E assim, eu sempre penso, né? Depois de uma certa parte, assim, depois que eu passei no CFA, e eu já estava trabalhando no mercado aí em finanças, e eu acho que isso é uma coisa para a gente sempre pensar na nossa carreira. É pensar não só em fazer os cursos ou fazer as pós ou os mestrados para ter o título, né? Obviamente você botar ali bonito no currículo é legal, mas ter um enfoque de que ferramentas eu preciso para resolver esses problemas, ou atuais, ou para que eu chegue, ou para onde eu quero chegar. Né? Você tem um enfoque um pouco mais prático, e aí você buscar esse estudo, digamos assim, essas ferramentas. Então eu pensei nisso no CFA, depois no programa de lideranças, quando eu comecei a gerir pessoas, e aí atualmente na questão de sustentabilidade. Né? Então, aí meu filho nasceu, eu tive que dar uma parada durante alguns meses,
mas agora eu voltei. Dan, o pessoal que está aqui nos escutando, talvez alguns nos estão familiarizados com a terminologia do ESG, né, que é o Environment, Social e Governance. O que eu vejo é que talvez o governance, né, que é a governança, esse talvez era um tema que de alguma forma o mercado já vinha puxando, depois de todos os escândalos que teve, né, com a Enron lá atrás, entre tantas outras empresas. O social, que talvez é o que está bastante no radar, eu vejo isso no Brasil muito forte, mas mesmo no mercado financeiro, né, eu acho que o Goldman Sachs colocou uma determinação que eles não investiriam mais em empresas que não tivesse pelo menos uma mulher no conselho. Isso é uma coisa que a gente sabe, é que o Goldman Sachs não rasga dinheiro, né? Então, se por algum motivo eles estão colocando essa determinação, é porque está muito claro a importância que isso tem para os negócios e a questão do environment, né? Do meio ambiente, do impacto que você tem perante a sociedade. Isso também tem muito a ver com a longevidade, né? Não só da questão de os clientes da sua empresa, eventualmente, né, decidirem as compras pela postura que a empresa tem, mas a capacidade que você tem também de atrair talentos. Hoje, quanto mais talentosa a pessoa é, maior a chance ela vai ter de escolher onde ela quer trabalhar. Sim. E se essa pessoa tem uma vertente muito alinhada com esse aspecto, e a gente vê cada vez mais as novas gerações muito alinhadas com isso, você não cuidar desse aspecto definitivamente é um risco de não conseguir atrair os melhores cérebros. Sim. E aí se você não está conseguindo vender porque os consumidores não querem comprar, se os melhores talentos não vêm trabalhar para você, no final o que sobrou para a empresa? Exato. E aí esse é o ponto que eu queria um pouco entender contigo, a tua visão desse impacto, porque a sensação que eu tenho é que aqui no Brasil ainda a gente fala bastante, mas acho que tem um espaço gigantesco ainda para a gente ver mais isso na prática. Eu vejo muito sendo falado em conselhos, colocando ali nas conversas com CEOs, mas na hora que você desce ali para a média gerência, entrevistando muita gente, eu não vejo muitas pessoas com meta vinculados a bônus ou a performance de alguma coisa vinculado a isso. Como é que você vê essa evolução? É interessante, porque o que acontece, né? Justamente pelo assunto também, você tem muito de uma coisa chamada greenwashing, que é o quê? A empresa, ela travestiu uma ação de ESG, então ela dá aquela digamos assim, aquela roupagem de ESG, mas ela não é efetivamente uma ação verde ou uma que seja, né, olhando assim... O famoso para inglês ver, dá aquela dourada na pílula para ficar bonito na foto. Exatamente, essa é a palavra, para inglês ver, exatamente. A empresa, não, eu sou verde, é carbono neutro, mas você vai olhar um pouco mais ali, a narrativa ela não é bem assim verde, né? Então esse é o tal do greenwashing. E a outra também é você não ter um nível também de abertura de dados, digamos assim. A empresa até às vezes produz um relatório ESG de sustentabilidade, mas não tem muita informação ali substancial, né? Ou então as métricas quantificáveis. Esse é de um lado. Do outro também, a gente tem que olhar o seguinte, a gente não tem assim, digamos assim, um padrão mundial como padrão contábil, por exemplo, para você reportar ESG, digamos assim. Você tem os padrões, você tem diferentes tipos de... a gente fala assim de tipos de divulgação. Mas você não tem uma padronização de indicadores, até para poder comparar efetivamente uma empresa com a outra. Acho que falta um pouco disso. Falta um pouco, e falta um pouco também de como você mede, por exemplo, qual ação é mais social ou menos social. Né? Qual que teve um impacto maior ou menor no meio ambiente. Então, é uma evolução, eu acredito, eu enxergo que o mercado ele vai seguir nessa direção. Sobre a questão de, por exemplo, da alta administração, a média gerência, o que acontece também? Essas iniciativas eu vejo elas como elas sendo... antigamente era algo, digamos assim, mais relegado. Não, tem ali a nossa área de terceiro setor, tal, né? Quando tinha, ou a pessoa ali ela cuida também. Mas hoje eu enxergo assim cada vez mais uma importância estratégica da empresa. Então, quer dizer, vindo de cima e depois descendo, né, indo para baixo. Na minha experiência também, na minha carreira, o que eu já vi é que muitas vezes a alta administração ela tem uma visão,
Só que aí a execução ali, aquela transição, é onde tem um problema. Né? Então fala-se muito, mas no dia a dia, como você colocou, E o que eu noto também é que dentro do ESG, o social, principalmente para multinacionais, você tem desafios muito distintos dependendo de cada país. Então eu falo pela Page, nós somos britânicos. E quando eu olho os desafios que a gente tem desafios que são globais. De certa forma, quando você fala em gênero, em equidade, de ter salários iguais de homens e mulheres, esse é um desafio em todos os países. Alguns países estão mais avançados do que outros, mas eu vejo desafios muito distintos. Porque, por exemplo, na Europa hoje tem uma discussão muito forte em como você dá igualdade para imigrantes, ou muitas vezes como é que você coloca mais tolerância do ponto de vista do aspecto religioso. E esses dois aspectos a gente não tem esse desafio aqui no Brasil. A gente tem um número muito pequeno de imigrantes chegando no mundo executivo. Inclusive, isso dá para fazer um podcast só para falar talvez dos porquês disso. E religião também, a gente tem muito pouco impacto. Por outro lado, talvez na Europa você tem, em muitos países, uma desigualdade social muito menor do que se tem no Brasil. Então aqui cabe você falar muito, né, de desigualdade social. Em alguns países, a orientação sexual está muito mais avançada a discussão do que em outros países. Então, essa questão da tropicalização também eu vejo que causa aí um desafio para muitas empresas. Sim, concordo. E aí é onde a gente esbarra naquelas perguntas. O que é mais social, o que é menos social? Né? O que é mais importante, o que é menos? Então, é um desafio muito grande porque muitas vezes não são... obviamente não são coisas que você põe na ponta do lápis e você fala, olha, 1 mais 1 dá 2, dá 3, então, né, a gente está lidando diretamente com o fator humano, então é o mais complexo que a gente pode chegar. Né? Interessante, você colocou um ponto em relação à Europa, eu vou dar um exemplo, por exemplo, em Nova York. Né? Em Nova York, o seu futuro empregador, né, supondo, você está fazendo entrevista para uma empresa. Essa empresa com quem você está fazendo entrevista, ela não pode perguntar para o candidato quanto a pessoa ganha. Né? Por quê? Isso é por lei. Por quê? Porque a questão ali é justamente pela questão da, digamos assim, equidade. Então, por exemplo, vamos pegar assim, uma pessoa, vamos falar assim, por exemplo, tem uma disparidade entre o quanto o homem e a mulher ganham. Então, numa posição, o homem ganha 100 e a mulher ganha 90. Então, essa lei, um dos objetivos foi justamente eliminar isso, porque, digamos assim, se o futuro, né, a empresa com o seu futuro empregador, com quem você esteja fazendo a entrevista, ele te perguntar o 90, ele muitas vezes pode falar assim, não, então para essa pessoa eu vou pagar 100, mas se eu estivesse entrevistando aquele homem que ganha 100, eu ofereceria 120. Então... Né? A gente tem esses, eu diria, essa caminhada ainda a percorrer. Né? Eu acompanhei esse aspecto. Essa é uma lei que já está em alguns estados, né? Acho que não é em todos os estados, não é em todo o país, nos Estados Unidos, mas em muitos estados isso avançou. E isso impacta diretamente no nosso setor de recrutamento. A gente tem um escritório em Nova York que definitivamente a gente teve todo esse cuidado. Além, claro, né, nos Estados Unidos, aproveitando que a gente está colocando esses aspectos, você não costuma nem colocar no currículo, e não é permitido abordar a entrevista, poxa, você é casado ou não? Então eu queria também aproveitar explorando esse aspecto aqui, comenta um pouquinho mais aí, o que talvez aqui para os brasileiros é comum perguntarem da vida pessoal. Sim. Aí, como que isso é tratado lá? Não, nossa, esse é um ponto bem sensível, e aliás essa é uma das lições também que eu aprendi, né? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, não que eu saísse perguntando, oi, quantos anos você tem? Não, mas são questões que muitas vezes as pessoas numa conversa, né? Ou então... Queria conversa de café, no almoço. Conversa de café, exatamente. Ou, né? Não, lá sim, essas perguntas mais, né, pessoais. Sei lá, por exemplo... Idade, você é casado, tem filhos... Casado, você tem filhos, quantos filhos você tem? Ou então assim, nossa... Ou até o que você vai fazer no final de semana, muitas vezes. Ou então assim, por exemplo... nossa, mas você mora com quem? Entendeu? Sabe, essas coisas assim, você tem que tomar muito cuidado, assim, porque aí tem a questão da leitura também dos sinais, né, do código assim de comunicação de onde você estiver, por exemplo.
Não é que, por exemplo, o meu colega que eu trabalho do lado, quem eu vejo todo dia há 6 meses, eu não vou perguntar assim, puxa, como foi isso, né? Pô, você viajou, viu sua família, por exemplo, né? Isso aí não, né? Mas uma pessoa assim normal, você pergunta, não, aí é bem assim, tem fases, né? Aliás, eu tenho um ditado que eu ouvi que para você assim conhecer melhor a pessoa é como se você comer um quilo de sal, né? Todo dia é um pouco. Não pode já chegar, né? Você vai ter um problema sério se você quiser comer 1 quilo num dia só. Exatamente. Muito bom. E daí a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém do seu time? A pergunta que eu sempre faço é que a pessoa ela me conte a história dela, né? Mas, porque assim, e aí essa vai a pergunta. Muita gente chega, que eu percebi lá em Nova York, eu quero trabalhar no mercado financeiro, né? E a pessoa ela não sabe muito bem o que ela quer fazer. Tudo bem, dependendo do... Eu entrevistei bastante gente que tinha saído da faculdade também. Tudo bem, muitas vezes você não vai falar assim, eu tenho aqui 24 anos e eu quero ser CEO de tal... Não. Mas ela me contar um pouco a história dela e ali eu entender um pouco melhor essa questão de quero muito trabalhar no mercado financeiro. Tá? Essa é uma das perguntas. A outra que eu gosto também é que eu ouvi da pessoa assim, puxa, me conta uma situação assim que você teve um problema e que você... Como é que você resolveu? Né? Para entender como é que é também e eu peço assim, faço umas perguntas até, mas assim, não, mas me conta como é que foi a interação com o seu gestor, com o seu colega, para entender como é que a pessoa, sob pressão, ela age também. Acho isso é importante, porque muitas vezes, acho que todo mundo, quando você está sob pressão, é onde muitas vezes o seu eu verdadeiro aparece. Né? Porque todo mundo está ali no trabalho, você tem aquela pose, você tem, né, você está ali, mas na hora que a porca aperta, você precisa tomar algumas decisões e aí isso para mim é importante também. E que nem eu tinha falado até no começo, Baza, a parte técnica eu acho que ela é ensinável, né? Ela é ensinável, só que essa base da atitude é o mais difícil, né? Porque você quando tem uma pessoa que não, olha, vou fazer, sou pau para toda obra, vamos lá, isso é muito mais difícil de ensinar do que, olha, eu não sei, por exemplo, calcular um EBITDA. Mas não tem problema, eu já procurei na internet, eu já vi no Google, entendeu? Vi alguns lugares que fazem diferente. São aqui as opções. O que você acha? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você, Dan? O corpo mole. Corpo mole, assim, a pessoa, entendeu? Ela pode não saber, ela pode, sabe, não... tá perdida, mas ela tem que ter aquela força, é como se fosse uma força motriz, assim, sabe, que empurra a pessoa para frente. Aquela pessoa já mais assim, mas sabe, eu não sei porque o que eu posso fazer? Eu tô aqui. Aí é um. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Olha, eu vou falar. Um deles... Tem vários. Vou falar 2, então. Vai. Então eu só posso me estender aqui. Qualquer coisa a gente chama a esposa também. Né? Como eu brinco com todo mundo, e aí a gente faz a lista. Exatamente. Eu acho que um deles, muitas vezes eu passo uma imagem de arrogância. E as pessoas já me falaram. Já teve gente assim que eu conversei e depois falou, nossa, pô, que prazer te conhecer. Você até que é um cara legal. Eu falei, como assim? Eu falei, pô, achei que você era mó arrogante. Eu falei, bom, sei lá. Então acho que é uma questão, talvez seja uma imagem, não sei. E a outra delas, eu acabo atropelando as pessoas às vezes numa conversa. Isso, e eu ouço isso da minha esposa, né? Aliás, ela vai ouvir o podcast aqui. Então, eu acabo assim, sabe, eu botei na minha cabeça, não, eu quero chegar do ponto A ao ponto B, ou ponto C. E aí eu acabo muitas vezes, acho que, ficando meio obcecado com isso, e aí eu vou atropelando, vou fazendo, e não é... Isso eu aprendi no programa também, assim, você não precisa
ser do tipo terra arrasada e depois eu vou contar os mortos, né? Não, calma. Vamos caminhar juntos. A gente vai ajustando. Dá para salvar vidas aí. Dá para salvar vidas, Não é assim, não. Acaba com tudo, né? Aí depois, não, calma aí, deixa eu ver o que aconteceu, né? E Dan, o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? E o que eu tenho mais orgulho se alguém é uma pergunta muito boa, porque me leva a refletir assim, qual foi, às vezes as pessoas também pensam assim, não, mas qual foi aquilo que você fez que de repente foi o tiro de canhão? Turning point. Exato. Eu acho que turning points, você tem turning points de início de construção de algo. Então, você toma uma decisão e aí você começa a construir. O que eu tenho mais orgulho, eu falo no geral, acho que é a trajetória, né? Na minha trajetória eu digo que eu consegui ter uma certa clareza, eu acredito, de tomar algumas decisões. Você me fala assim, você acertou em todas? Não, não. Quem falar que não, eu acertei todas as minhas decisões, parabéns. Tá mentindo. Parabéns. Né? Foram todas aprendizados, né? E eu acho que eu tenho mais orgulho de não parar, assim, sabe? Tem que ter aquela chama ali dentro. Uhum. Tem gente que chama de propósito, tem gente que chama de, sabe? Mas aquela coisa assim, puxa, mas o que tem além disso? O que vem depois? O que eu posso fazer melhor? Eu acho que a gente precisa ter é certo até um nível de esperança, sabe? Assim, puxa, sabe? Eu preciso fazer mais. Como diria Jorge Paulo Lemann, nunca conheci alguém bem-sucedido que não seja otimista. Que não seja otimista, exatamente. Então você tem que ter aquele, né, fio assim. Acho que o que mais me consumiu, sinceramente, foi o CFA. Assim, no sentido de, meu Deus, né? Aliar trabalho com os estudos, com o casamento, que eu tinha acabado de casar, então, né, a vida muda, você tem que ver as coisas da casa e tal. Mas a jornada, eu acho que a gente sempre tem que olhar ali e não perder a esperança. Tem que continuar caminhando. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza? Eu gostaria de saber, Baza, você tem contato aí com os líderes da indústria, já entrevistou centenas, milhares de pessoas. Quais são alguns traços comuns que você enxerga, né, nas pessoas mais assim, fascinantes e mais bem-sucedidas que você já conheceu? Olha, isso inclusive é um tema que eu dediquei um capítulo do meu livro que vai ser lançado justamente sobre isso, que eu costumo dizer que são os 4 As. As pessoas de sucesso, normalmente desses 4 As, começa pelo autoconhecimento, o primeiro A. Então a pessoa que não se conhece, dificilmente ela vai conseguir chegar em algum lugar, porque todo mapa ele parte do seguinte princípio: não é só o destino onde você quer chegar, é da onde você parte. Se você não tiver esse elemento onde você está, não adianta você colocar aonde você quer chegar, e esse autoconhecimento é importante para você saber sobre o seu desenvolvimento, aonde você joga melhor, aonde você precisa de ajuda. O segundo ponto, alinhado com o que você falou, é a atitude. É alguém que não espera a vida passar, não espera as coisas acontecerem, não espera o trabalho chegar no colo, é alguém que vai atrás. O terceiro, sem dúvida nenhuma, é a adaptabilidade. A gente é contratado nas empresas para uma foto que muda constantemente. E se você não for hábil de entender que vão ser exigidas novas habilidades, novas ferramentas, você fica para trás esperando um passado que não vai voltar. E o quarto, que talvez esse seja o maior desafio de algumas pessoas quando crescem na carreira, é lidar com a ambiguidade. Porque quando você está na base da pirâmide, ali numa empresa, nas primeiras posições, não tem muita ambiguidade. Pelo contrário, o processo é muito claro e nem é esperado que você inove. Faz ali o que está sendo pedido e acabou. Agora, à medida que você cresce nas empresas, não tem uma clareza, não tem uma resposta, é A ou B, é branco ou preto, é 0 ou 1 para muitas das perguntas. Eu tenho que entregar mais faturamento ou mais rentabilidade? É os dois, vai tomando as decisões. Mas eu tenho que demitir a pessoa ou eu tenho que tomar, ou vou dar mais uma chance? Depende muito de cada situação, então não saber lidar com ambiguidade, esse aspecto. E talvez o combustível dos 4 As é a curiosidade.
O que eu acredito que a maior parte das pessoas, esse desenvolvimento, ele vem muito através da curiosidade, porque é naquela pessoa que espera ter um treinamento, que espera ter que aprender, alguém que essa curiosidade move para querer entender as coisas, para querer efetivamente sair da visão da árvore e ir para a visão da floresta. Sim. Não, isso concordo. Na verdade, eu agradeço pela resposta, porque é difícil condensar toda essa experiência assim, então, com tanta clareza. Posso fazer mais uma pergunta? A outra pergunta que eu queria te fazer, Bas, é o seguinte também. Quando você vê essas pessoas em tanto mudança de carreira, mudanças de cargo, na minha trajetória eu vi também assim, eu conheci muitas pessoas que elas tinham tinham um receio de mudar, de fazer mudanças. Ou elas queriam mudar e elas não conseguiam. Não que elas não conseguiam, desculpa, elas mais sonhavam em mudar do que realmente mudavam. E como é que se enxerga assim lidar com esse medo assim? Acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer que o nosso cérebro, ainda com muitas raízes ancestrais, ele é um cérebro muito programado para matar ou morrer. É um cérebro programado para sobrevivência. E por que eu estou contando esse aspecto? Porque qualquer mudança, a gente é muito mais hábil em descobrir o que a gente tende a perder e muitas vezes ficar nos lembrando o que a gente pode perder do que o que a gente pode ganhar. Então toda mudança, se você parar para pensar o seu processo mental, as primeiras coisas que podem vir na cabeça puxa, eu vou perder isso, eu vou colocar em risco isso, e vai ficar martelando na cabeça. Então acho que esse é o primeiro aspecto. E o segundo é saber dimensionar muito bem a mudança, porque também não é só uma questão de atitude. É uma questão assim, peraí, eu dimensionei o que vem pela frente, eu sou headhunter. Se eu querer talvez me tornar um consultor em alguma área da liderança, estruturas organizacionais, a distância não é tão grande, eu tenho uma experiência, eu tenho relacionamentos. Agora, se eu quiser me tornar um médico neurocirurgião, a distância é razoável aí, voltar aí, prestar vestibular, fazer faculdade, especialização, e isso vai consumir energia, tempo, recursos financeiros, e muitas vezes eu não vou ter isso daí, eu vou ficar pelo caminho. Então, com isso eu vejo aí que tem esse aspecto aí para você também tomar esse cuidado. Maravilha. E Dan, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Porque eu sou metódico. Eu acho. E qual a maior loucura que você já fez na vida? A maior loucura que eu já fiz profissional? Profissional, se quiser trazer pessoal também. A maior loucura que eu já fiz na vida, eu acho que foi mudar para Nova York. Foi mudar para Nova York. Aí você fala assim, nossa, mas isso aí não é uma loucura, é uma coisa maravilhosa. Né? Depois que deu certo. Depois que deu certo, exatamente. Porque assim, os desafios são... Essa mudança, assim, é muita coisa para conciliar. Eu acho, muita coisa para fazer. É muito legal você chegar lá, turista, uma semana, 2, entendeu? Museu, Central Park. Mas na hora que você tá lá, você tem que fazer, você tem que se adaptar, tem que fazer não sei o quê. E eu vou te falar, a gente subestima muito o nosso poder de fazer uma limonada, né? Se a vida te dá limões, faça uma limonada, ou você, né? Ou então isso para mim foi um grande aprendizado. E Dan, caminhando para o final agora, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você nada de braçada? Eu gosto dos problemas, eu diria. Assim, o lugar de potência olha, eu gosto de construir, vamos dizer assim, e consertar, tá? Então, no seguinte sentido, assim, construir assim, olha, temos aqui um problema, precisamos resolver, chegar do ponto A ao ponto B. Eu gosto muito, gosto bastante. E consertar no sentido assim, eu acho que talvez até a questão do meu defeito de achar que sou arrogante, muitas vezes eu olho para uma situação e falo assim, podemos melhorar. Ou então, assim, na minha cabeça, eu não falo para a pessoa na frente assim, porque, né, aí piora. Mas acho que tudo dá para a gente melhorar. Tudo. Podemos, sabe, até um pensamento assim meio quadrado, né? Às vezes eu posso dizer. Mas eu acho que a gente
pode sempre melhorar. Então, eu acho que esse é meu lugar assim de potência, que inclusive eu aprendi e eu explorei quando eu fiz o programa lá em Harvard, de parar e falar assim, não, em uma frase, né? Como é que você se define? Aí a gente ficou durante 3 dias obcecado como é que você se define numa frase. Muito bom. E Dan, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. 3 pessoas? Então, bom, de bate-pronto eu tenho 2 pessoas. Primeiro a Patrícia Lobacaro. Então, ela é focada, ela era CEO da Brasil Foundation, aí ela hoje tem a própria empresa, cuidando dessa parte de sustentabilidade, de ESG também. Então, acho que ela é uma pessoa muito legal. A segunda também o Rony, da Reserva. Eu acho que o trabalho, assim, a empresa que ele criou e a imagem também, e ele tem, e assim, o que eu acompanho também das redes sociais, uma pessoa muito, muito legal. Na verdade, tem até mais 2 nomes. Eu tenho que eu comecei a seguir, a acompanhar bastante, a Cristina Junqueira, do Nubank, também. Eu achei muito interessante pela questão de enxergar um problema, enfim, ou vários que o Nubank soluciona, né, em relação aqui no Brasil. E a quarta pessoa, o Edu Lira, do Gerando Falcões, que eu conheci em Nova York e achei assim, eu conversei com ele, foi fantástico. Muito bom. E Dan, para a gente caminhar agora para o final, uma pergunta que eu não deixo de fazer. O que é felicidade para você? Uau, essa é uma ótima pergunta. Olha, felicidade, se eu puder pensar assim, eu acho que felicidade é você ter tempo, tá? E aí você fala assim, mas tempo é, né? Não, você ter tempo de fazer uma versão melhor de si mesmo, vamos chamar assim. Aí você fala assim, nossa, mas está parecendo um papo meio estranho. Não, não é. É no sentido assim, você ter tempo de... eu não acho que a nossa vida ela vai ser sempre 100% equilibrada. Muito pelo contrário. Você vai ter momentos de vida que você tem desequilíbrio, que você foca mais no trabalho, outros momentos você tem que se dedicar mais à família, outra você faz os estudos, enfim. Mas o importante é você tá ali caminhando, né, na sua trajetória, e é uma coisa também, trajetória é uma coisa muito pessoal, então a gente tem muitas vezes a tendência de olhar para o lado. Eu, muitas vezes, sempre, né, olhei para o lado, mas cada um corre a sua maratona. Então você ter tempo de você falar assim, não, puxa, onde é que eu tô hoje? Onde é que eu penso em chegar? Qual é meu plano de vida? Entendeu? Como é que eu enxergo? O que que eu gosto? Você precisa de tempo, né? Como você precisa de tempo de inovar, tempo para executar. Então, para mim, felicidade é você ter esse controle. Muitas vezes a gente não tem, né? Então, acho que felicidade é ter tempo. Muito bom. E Dan, antes da gente encerrar, aqui tem um presente aqui pela sua participação em nosso podcast, um óculos da Nike enviado pelo nosso parceiro aqui, a Marchon. Obrigado. Que é quem traz os óculos da Nike aqui para o Brasil, da Ferragamo, da Lacoste, aí, tantas marcas bacanas. Eles estão aqui com a gente, aqui apoiando o projeto. Então, Dan, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E eu queria aqui aproveitar aqui para pedir para deixar... Obrigado, Baza. Não, cara, pô, eu sei que você aí, praticante de esportes aí, cara, espero que você goste e use bastante. Dan, deixa teu recado aqui final, como é que as pessoas podem te encontrar, quais projetos vêm pela frente, poxa, como quem gostou aqui desse papo aqui continua te acompanhando. Sim, olha, eu estou nas redes sociais, quer dizer, eu estou no Instagram, mas no @danleadership. Também eu tenho olhado um projeto sobre uma escola focada também em mercado financeiro, chamado Fingo, então @fingo.plus. E claro, assim, vocês podem me encontrar aí, então seja no Instagram, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta, quiser saber como é morar lá, ou então como é que foi o processo de Harvard, de Columbia, eu estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pela audiência também.
Fantástico, Dan. Que papo bacana, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado.